Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um dos 5.500 vídeos que a Kim vai me mandar sobre Hora de Aventura. Bora lá, gente, para o episódio sobre estoicismo de Hora da Aventura. Fala rapaziada, hoje a gente vai falar de um dos melhores e mais surreais episódios de Hora de Aventura. Esse aqui é um episódio sobre desapego de coisas muito importantes e também sobre felicidade. Tudo isso a gente vai discutir hoje aqui. Quando eu vi esse episódio pela primeira vez, eu confesso que eu não reparei em muita coisa filosófica pra comentar, mas depois de ter assistido algumas vezes com mais atenção, eu vi o quão profundo pode ser isso aqui. E mais do que isso, esse episódio tem referências diretas ao Enquiridio do Epiteto, um filósofo estoico que foi escravizado. E agora eu quero mostrar isso aqui pra vocês. Então, sem mais enrolação, vamos lá. O episódio começa com a casa da árvore em meio a uma chuva de espadas e os amigos dali, de dentro, estão fazendo um forte de travesseiro. Só que o Finn anda meio cabisbaixo por causa do relacionamento dele com a Princesa de Fogo, que anda meio mal. E se você tem interesse de assistir o desenrolar do relacionamento dos dois, eu mesmo já fiz um vídeo sobre a maioria dos episódios sobre isso aqui no canal, então vai lá ver depois. Eu contei uma piada pra ela outro dia e ela não riu nem nada. Eu acho que acabou tudo, Jake. O Finn tem uma visão bem infantil de um relacionamento, até Muito. porque ele é bem novo nessa temporada. Acho que ele tá com 14 ou 15 anos e não entende muito bem sobre as coisas. Tudo pros adolescentes é o fim. Qualquer coisa é motivo de uma explosão emocional e descontrolada. E a gente pode ver isso no fim. Qualquer coisinha é motivo pra ele pensar a extremidade da situação. E isso é algo que a gente vê em vários adolescentes. Eles são sempre extremos e não percebem nuances. Se você é adolescente e sempre pensa que tudo é o fim do mundo, se esforce pra pensar que os dias continuam e que entre o preto e o branco, existem ainda vários tons de cinza. Na verdade, entre o preto e o branco existem todas as cores, né? Existem nuances em todas as situações. E talvez assim você encare melhor a adolescência. E acredita em mim, a vida começa depois da adolescência, tá bom? O Jake fica até em choque pelo Finn tá tão paranoico. Ele diz que o Finn tá se enrolando nos problemas imaginários. Daí, ele diz pra ele prestar atenção no que é real. Logo em seguida, ele pega a caneca preferida dele e joga pela janela. E guardem bem essa informação e essa cena, porque essa aqui é a coisa mais importante desse episódio, que, como eu falei mais cedo, fala bastante sobre desapego. Depois que o Jake joga a caneca pela janela, ele diz que ela não é mais real, e agora ele não tem que ligar pra ela. Ele tem o mesmo discurso que eu tenho aqui no canal e tô pregando em vários vídeos. Basicamente o de enxergar a realidade como ela é, e não sofrer pelo que se foi, ou o momento que se passou. É claro que você tem sim laço emocional com as coisas que você perdeu, mas isso não torna a coisa mais real, só quer dizer que você estava envolvido sentimentalmente com aquilo. O que acontece é que se aquele objeto não existe mais na realidade objetiva, não tem por que ficar triste por ter perdido ele. Ou você não se importa, ou você se esforça para as lembranças daquilo te trazerem prazer. E calma que ainda tem mais uma perspectiva relacionada a esse assunto. Mas eu vou deixar pra depois. E sabe por que isso tem tanto a ver com o que eu falo aqui no meu canal? Porque tá em um dos livros do estoicismo que eu uso de base para fazer os meus vídeos. O Manual da Vida de Epiteto, o Enquiridium do Mundo Real. Existe até um trecho do livro que é igual ao que acontece com o Jake, só que na versão em inglês. Eu vou citar aqui pra vocês. Se você gosta de alguma coisa, lembre-se de ter a noção da natureza de cada coisa. Por exemplo, se você gosta de uma caneca, diga sempre gosto de uma caneca, porque se ela se quebrar, não vai te inquietar. Com isso, o epiteto quer dizer pra gente sempre se lembrar da natureza primeira das... Vocês sabem por que eu comprei essa caneca, gente? Eu comprei essa caneca do Flash, que é meu herói da DC favorito, porque a minha caneca do React Brasil quebrou. Eu deixei escorregar porque um dos cachorros lá na época que eu morava em Brasília me assustou. E aí a caneca quebrou. E aí também combinando com o fato de que eu queria começar a beber menos café, eu tomei a liberdade de pensar assim, pô, talvez eu comprar uma caneca menor e começar a usar uma caneca menor, o meu corpo vai aos poucos começar a reduzir a quantidade de café que ele vai querer. E tá dando certo, eu tô diminuindo bastante. Por exemplo, são 7h30 da noite... Primeira caneca de café que eu tomei no dia era 5... Não, era 6 e pouca. Foi a minha primeira caneca do dia, chat. Foi aquela hora que eu levantei, umas 6h30, pra pegar. Então, aos poucos eu tô diminuindo, porque eu cheguei a um ponto, por exemplo, de beber 15 canecas de café por dia. Isso lá pra o quê? 2018, 2019. Hoje, com... E tipo... 15 grandes, tá? Aquela caneca grande, normal. Eu hoje, com 4, 5 dessa no dia, pra mim, já é o limite. Já é o limite. E você me deu uma caneca enorme do Chopper,
Mas eu não bebo café nela. Nela eu só bebo chá. A caneca que você me deu do Chopper, eu só bebo chá. Essa aqui é só pra café. E também, no caso daquela caneca, ela tem meio que umas dobras internas que pode... a sujeira, o pó pode ficar impregnado. Aí eu fico só bebendo chá nela, que é mais fácil de limpar do que café. Das coisas. Uma caneca pode quebrar, e quando você vê a natureza dos humanos, você se lembra que eles morrem, assim como uma caneca se quebre. O Finn Eu diz que gosto não de tá fazer assim, entendendo Eric. aquilo que eles estão falando e diz que precisa ficar um pouco sozinho. E é muito louco isso. Tem coisas que as pessoas falam pra você há muito tempo atrás, mas você só vai entender depois de muito, muito tempo, e depois de ter refletido sobre o problema sozinho. Pirar é sempre ruim, meu irmão. Não é legal deixar a mente pirar, não. Depois de ignorar o Jake, ele entra em uma cidade de travesseiros e salva as pessoas daquele lugar de um Eu não lembrava da introdução desse episódio, mas eu lembro desse episódio. Eu lembro de toda essa parada aqui do arco do... Não o arco, né? Mas a história do mundo dos travesseiros. dragão Eu do lembro. sol. E aquilo foi muito fácil pra ele, afinal é um travesseiro, né? E de alguma forma aquele lugar não representa desafio pra ele. Mais tarde, no meio de uma festa, o Finn encontra essa garota travesseiro e os dois criam um lance, mesmo com o Finn falando que ele tem namorado. Tem até uma piada que foi censurada na versão brasileira, onde o Finn fala que onde ele mora, os travesseiros e almofadas são pra dormir. E a mina olha pra ele com uma cara de safada doida, falando que ali eles também são pra dormir. Não é à toa que foi censurado da versão brasileira, né? Mas ele censura umas coisas que tem nada a ver. Apesar de ser uma piada de duplo sentido, eu ainda não vejo muito sentido pra censurar, até porque uma criança não vai perceber isso aqui. A gente também vê o Jake pescando a caneca dele de volta, o que joga toda a lição que ele tinha falado no lixo. Obrigado, Jake, obrigado. Mas tentem ignorar essa parte, por favor. Vamos ficar só com as lições que ele nos deu mesmo. Na verdade, eu não acho que essa parte de fato anule tudo que o Jake disse. Eu penso que essa parte mostra que se aquilo que nós perdemos ainda está acessível de alguma maneira, a gente deve ir atrás e tentar recuperar, principalmente se aquela coisa foi importante pra nós. Afinal, a realidade não acaba onde o seu campo de visão termina. Foi necessário primeiramente ter uma fé de que aquela caneca não tinha quebrado pra ele poder ir atrás dela. E aí ele foi. Quando a gente volta do corte, nós vemos que o tempo passou naquele universo de travesseiro e vemos também os filhos e a esposa do Finn. O safado não achou o portal de volta pra casa e decidiu dar uma pulada na cerca mesmo, e tanto faz. O que importa é que eles são felizes lá, principalmente o Finn. Ele realmente gosta daquele lugar, pelo menos é o que parece. E os filhos dele são fofos também, e não só porque são travesseiros, tá bom? Naquele mesmo dia, o pai da esposa do Finn chega na casa deles e comunica que acharam uma porta que provavelmente o levaria de volta pro mundo real. Só que muito tempo passa depois disso, tanto que o Finn fica mais velho. Ou seja, ele passou esse tempo todo procurando a porta pra voltar pro mundo, mas nunca voltou. Literalmente uma vida passou ali dentro, com ele conhecendo até os netinhos dele. Quer dizer, essa parte eu inventei porque não tem no episódio, mas é legal pensar nisso. Só prometa que vai se lembrar de nós quando voltar pra sua vida. O que acontece em seguida é que ele se lembra do que o Jake disse no início do episódio, de que ele tava se enrolando nos problemas imaginários. Só que ele já tá com a memória toda distorcida e imagina que o Jake disse pra ele ficar lá naquele mundo mesmo, com a esposa e os filhos que ele conhece há mais tempo. Claro que não passou nem perto de ser realmente isso que o Jake falou, mas o que importa é que o Finn parecia desistir de buscar aquela porta que o levaria de volta pro mundo real. E simplesmente ele espera envelhecer e morrer. É interessante notar que o braço direito dele também muda no mundo dos travesseiros, igual acontece no futuro de Hora de Aventura. Mas aí é papo pra outro vídeo, né? Até que realmente ele morre, ele envelhece e morre. E ao morrer, ele volta pro mundo normal e bate no Golb, um vilão que só ia ter resolução lá na 10ª temporada do episódio, no último episódio. Ele volta alegando que teve o sonho mais louco da vida dele. Só que o telefone toca bem na hora em que ele ia contar o sonho. No telefone era a Princesa de Fogo falando que só agora entendeu a piada e que achou engraçado. O Bimbo tava certo, porque foi ele que disse no começo do episódio que ela poderia só não ter entendido, mostrando mais uma vez que ele tava realmente paranoico demais. Afinal, parece bem desconexo com a realidade de uma pessoa terminar um namoro por causa de uma piada boba, né? Então, o Jake pergunta sobre o sonho, só que o Finn simplesmente esqueceu o sonho. Ele esqueceu que ele tem uma vida toda dentro daquele mundo de travesseiro, que ele teve filhos e esposa. Ele esqueceu, ele só esqueceu mesmo. Ele conseguiu fazer a única coisa que a esposa dele de travesseiro dele tinha pedido pra ele não fazer, era não esquecer eles. Legal, Finn. Legal. No fim do episódio, ele faz igual o Jake com a caneca. Ele desapega totalmente da família que ele criou laços, assim como diz Epiteto. Só que pra mim, esse mundo dos travesseiros simboliza uma paranoia muito grande na mente do Finn. Uma paranoia que foi criada com a ajuda da dúvida se a Princesa de Fogo tinha gostado ou não da piada dele. E aquela paranoia se dissipa quando essa dúvida termina. Quando ele finalmente descobre que na verdade a princesa só não tinha entendido. Ou seja, a paranoia vai embora quando nossas dúvidas cessam. A questão é que se deixarmos as paranoias crescerem uma vez, elas vão crescer
mais fortes outras vezes. Então teremos que ficar dependentes de uma confirmação da realidade sempre que quisermos que essa paranoia vá embora. Eu acredito que esse episódio também seja inspirado em um conto chinês chamado Mundo em um Travesseiro. E fala Só tá mais me ou menos lembrando o do que seguinte: aconteceu a história ontem à começa noite. com um monge taoísta chamado Lu Na hora que eu ia dormir. viajando, até que ele conhece esse outro homem também chamado Lu. Provavelmente é uma diferença entre a fala desses dois homens, porque o monge Lu tem 2 pontos em cima do U, e o homem Lu não tem. Enfim, mandarim é complicado e por isso eu vou chamar o monge de monge e o outro de homem, tá bom? O homem tá infeliz com a sua vida e lamenta por ter nascido na época errada. O monge pergunta que vida ele gostaria de ter, ao que o homem responde: eu acho que uma vida feliz é uma vida com prestígio, riqueza e glória. Então o homem dorme e o monge dá um travesseiro aberto pra ele. Enquanto o homem dorme, ele entra no travesseiro. Eu sei que isso é esquisito, mas faz parte da história. Dentro daquele travesseiro, o homem tem outra vida, com uma esposa e muitas riquezas. E também Com foi nomeado certeza como foi inspirado. conselheiro do imperador. Um cargo comum. Com certeza foi inspirado o Porém, episódio. seus colegas naquele mundo tinham muito ciúme da vida que ele levava, e isso os fez o denunciar como traidor. Ao ser preso, ele disse à sua esposa que estava em aflição por querer um salário alto e que por isso merecia ser preso. Olha, eu não entendi muito bem essa parte, mas vamos continuar. Ele envelheceu naquela vida, escrevendo um memorando de como sua vida foi toda em vão. Assim que ele morreu no travesseiro, ele acordou de seu sonho e disse pro monge que tinha tido um sonho. O monge então diz: as felicidades da vida humana são todas sonhos. E assim o conto termina. Olha, sinceramente eu não entendi muito bem, até porque acho que algumas coisas devem ter sido perdidas com a tradução, mas realmente parece que teve muita inspiração pra criar esse episódio, pelo menos na premissa de base. Agora, comenta o que você entendeu desse conto maluco, por favor. Comenta aí embaixo. Agora eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Um abraço e tchau! Essa parada da paranoia, chat, é de ferrar, tá ligado? Porque eu sou uma pessoa muito paranoica, relacionado aos meus traumas, aos meus problemas e tudo mais. Sim, a filosofia oriental é muito mais baseada... é mais que baseada em valores. Pois é. Já me falou um pouquinho sobre, Chuchu. No caso que eu tô falando que aconteceu ontem comigo, é que eu tava justamente conversando com a Kim antes de dormir, que agora que tá passando a pandemia e tudo mais, toda vez que eu vou pra alguma consulta médica, toda vez que eu vou sair pra fazer alguma coisa relacionada à minha saúde, eu fico agoniado, eu fico nervoso, me dá ansiedade na noite anterior e eu não consigo dormir de jeito nenhum. Eu tenho muita dificuldade pra dormir. Ontem eu tava cansadaço, muito cansado porque fiz muito exercício, eu caminhei durante o dia, caminhei durante a noite depois que eu fechei a live, fiz meus exercícios básicos e tudo mais, alongamento, e eu tava até cansado. Mas só de ter falado que nessa quarta-feira eu vou pra fisioterapeuta e tal, pra fazer avaliação, eu comecei a pensar. De terça pra quarta eu tenho que dormir cedo, porque quarta-feira eu tenho a avaliação com o fisioterapeuta, e eu não consegui dormir. Eu virava pra um lado, virava pro outro. Tentei usar várias life hacks que eu tenho pra me ajudar a relaxar e tentar acalmar a mente pra conseguir dormir. Eu demorei 2 horas pra pegar no sono. Eu fui dormir quando já tava amanhecendo. Eu fui conversando com a Kim até umas 3h30, mais ou menos. Eu fui dormir e já tava amanhecendo. Às vezes a paranoia, quando bate, é complicado eu controlar. Muito difícil eu controlar. Tem dia que eu me acalmo com facilidade. Tem dia que é só uma parada leve, tá tudo bem. Mas tem dia que quando bate, meus amigos, é uma agonia. Eu tento uma coisa, não vai. Eu tento outra coisa, não vai. Então, Yukura, alguns life hacks que eu tenho são assistir alguns episódios de How I Met Your Mother. Outro life hack que eu uso é reassistir um episódio de Ordem Paranormal. E eu tentei esses dois e não adiantava.
Aí eu tentei o silêncio. Não adiantava. No silêncio eu fiquei mais nervoso ainda. Aí na hora que eu desisti, eu falei, velho, eu vou botar uns episódios de Rick and Morty aqui pra assistir. Passou. Eu nem percebi quando eu dormi. Eu acho que eu não terminei nem o primeiro episódio. Eu dormi. Eu só consegui dormir depois que eu desisti de tentar dormir. Não dá pra explicar isso, tá ligado? Porque eu acho que a minha preocupação por conta do Covid durante a pandemia foi tão grande, sabe? Eu não posso pegar Covid antes de tomar vacina, porque minha saúde é frágil, minha imunidade é frágil por conta da minha doença e tudo mais. Aí era uma super preocupação com saúde durante a fase pesada da pandemia, que eu acho que o meu subconsciente meio que associou qualquer coisa relacionada à saúde a algo desconfortável, entendeu? Aí vou no ortopedista, me dá ansiedade. Vou no clínico geral, me dá ansiedade. Vou no fisioterapeuta, me dá ansiedade. É complicado, mano. É complicado viver paranoico com certas coisas. É preocupação demais, sabe? Mas... Mano, gente, vocês que estão no YouTube, obrigado pela sua companhia, tá? Obrigado por esse react, obrigado por ter acompanhado esse react até aqui. E eu fui. Tchau, tchau.